o Vasco pegou o Fla Barra do Flamengo, que se isso. transformou em Vasco Barra. O esporte brasileiro não cresceu ancorado na educação, ou seja, as instituições educacionais não investem no esporte de alto rendimento, não cresceu ancorado em política de Estado, né? A gente vive muito mais de política de governo. Tem governo que gosta mais, tem governo que gosta menos. Isso. E o nosso esporte não cresceu ancorado no profissionalismo, nas ligas. Temos aqui embaixo também 2 cursos pra galera que não gosta de aparecer, que nem nós dois, que é o YouTube Sem Aparecer, o curso do Peter. É só clicar aqui embaixo na descrição. Você pode criar um canal no YouTube sem aparecer e ficar milionário, igual a ele. O Peter é milionário e ele tem canais que ele nem aparece. Então... Felipe Ximenes. Porque eu tava com essa cabeça Rodrigo Ximenes, cara. Você sabe que o Rica me chama de Alexandre Ximenes e não tem explicação. Eu fui no Cara Tapa e ele até sacaneou, porque ele já fez um vídeo de 8 minutos a meu respeito, me chamando de Alexandre Ximenes. Então não era contigo. Não era comigo. Se tava elogiando, era, né? Mas se não... Não, tava elogiando. Claro, é evidente. Então temos aqui Felipe, ou Alexandre, ou Rodrigo Ximenes. Um grande dirigente de futebol, diretor executivo de vários clubes aí, responsável por grandes descobertas pro futebol. Vamos Falaremos sobre isso sobre aqui. Como é que você entrou no futebol? A gente estava conversando aqui bastante, conversa muito agradável sobre os bastidores do futebol e do fora futebol. Sim. Mas como é que você começou no futebol? Barba, vou dar primeiro desejar feliz ano novo ao seu público, né? É o meu primeiro do ano também. Que bom. Eu adoro o formato podcast, sempre que eu sou convidado, eu adoro vir aqui, porque dá oportunidade da gente sair um pouco do personagem que acabam criando. Com certeza. Sobre a gente, né? Então acho muito legal, adorei o estúdio, tá muito bonito. Tá legal, né? Adorei o Pearl Jam É isso aí. na camisa, tá muito bonito. E na entrada, quem não sabe, tem um pôster aqui autografado para Pearl Jam. Ô, Barba, deixa eu te falar. Eu falo, acho que o brasileiro ele já nasce no futebol, né? É verdade. Acho que de alguma maneira você luta. Eu brinco que no futebol tem 2 tipos de pessoas. Quem tá dentro reclamando e quem tá fora querendo entrar. É por aí. Então, assim, na verdade, eu sou nascido em Três Corações, terra do Rei Pelé, você imagina só. Isso. Lá a gente não tem direito de ser pereba, não tem perna de pau lá. Não, ali não. Terra do Rei. E tem que ter 3 corações. Como qualquer um, tentei ser jogador de futebol, saí de Três Corações muito cedo para Atlético Mineiro, fui aprovado em Peneiras, essas coisas todas. E de lá para cá o esporte faz parte da minha vida, sabe? A minha primeira experiência profissional como profissional do futebol foi em 1986. Caramba, isso denuncia a idade, como preparador físico do Valério Doce. 40 anos de idade. Coisa... Tranquilo. Comecei muito novo, tudo muito mais. jovem. E de lá para cá, minha vida é esporte o tempo inteiro. Tive uma rápida, não tão rápida passagem pelo voleibol, porque eu fui secretário municipal de esportes da minha cidade. Lá criamos um time de voleibol que foi muito bacana, mas o esporte pulsa na minha vida. Devo a ele tudo que eu tenho. O pouco que eu sou, devo ao esporte. Não, o esporte é maravilhoso, cara. Qual foi a sua primeira grande experiência assim, no futebol? Você começou como preparador físico, aí como é que foi a sua primeira a primeira grande experiência assim mais relevante e como você fez essa transição, né, do preparo físico pro dirigente, diretor? Na verdade foi uma coisa meio natural, sabe, Barba? Eu sempre gostei muito de estruturar projetos. Então me incomodava muito quando eu era auxiliar a gente ter poucos números, pouca referência, poucas planilhas. Então isso já me chamava muito a atenção. Então, desde preparador físico, auxiliar técnico, eu fui o que se chamava na época de cinegrafista, hoje se chama analista de desempenho. Então, sempre fui muito organizado com essas coisas, essa parte de TI, né, de fazer planilhas, de fazer clipes para preleções e tudo mais. Então, o caminho para a gestão ele foi bem natural, sabe? Porque há mais de 20 anos atrás, a gente não tinha toda essa organização no futebol. Então, naturalmente, o pessoal do campo vai pedindo para você assumir essas funções. Claro. Né? Acabou que, no final de 2000, no Vasco, né? Eu estava no Vasco na época, o Vasco pegou o Fla Barra do Flamengo, que se transformou em Vasco Barra. Então, de lá para cá, eu entrei na parte de gestão. Naquela época, o presidente era Eurico Miranda, né? Então, a gente estruturou todo o Vasco Barra, levamos o clube para poder treinar lá. E de lá para cá,
eu venho desempenhando trabalhos no futebol. Você começou a trabalhar no Vasco como que exatamente? Então, a história é meio complicada, porque eu comecei no Vasco como superintendente de esportes olímpicos. Você se lembra daquele projeto olímpico do Vasco? Lembro. Então, A culpa foi sua. Então, na verdade, eu fui uma vítima desse processo, porque, como eu disse, eu tinha uma equipe de voleibol lá em Três Corações e que o patrocinador era o Vasco. Olha que maluquice. Caraca, em Três Corações o time era o Vasco. O time era o Vasco. Giovani, Marcelinho, atletas olímpicos, sabe? Porque o Flamengo tinha um time. O Flamengo também tinha um time feminino fortíssimo, né? E o Vasco tinha 48 modalidades esportivas. Isso, eu lembro dessa época. Quando teve toda aquela crise, o Eurico acabou me trazendo para o Vasco para eu assumir a função de superintendente de esportes olímpicos. Caramba! E fui morar em São Januário. Você morou em São Januário? Morei na arquibancada de São Januário. História maneira, né? Pô! Como é que foi essa tua chegada lá? O Dinamite não, desculpa, o Eurico te procurou, falou, vem. Eu tenho um padrinho nessa história, né? O Dr. Paulo Reis, que na época ele era vice-presidente jurídico do Vasco e era apaixonado com o voleibol. Então, cada modalidade tinha meio que um padrinho, né? O basquete do Vasco tinha o Fernando Lima, que era vice-presidente de esportes olímpicos, e assim sucessivamente. E acabou que com essa história, aquela crise de Nations Bank, a tragédia de São Januário, né, que caiu o alambrado, aquela coisa toda, né? O negócio estava muito pesado para o Mário Ângelo, que era o filho do Eurico na época, e o Paulo Reis, através do conhecimento que ele tinha em mim, precisava de alguém com esse meu perfil, eu vim para cá. Entendi. Aí, no princípio, foi esporte olímpico. Esporte olímpico. Você cuidou daquele projeto olímpico que culminou em Sydney, foi isso? Sydney, sim. Em Sydney, o Vasco teve a maior... Seria um país, praticamente, né? É verdade. Seria um país, praticamente. E era tanto vice. Mas ninguém escutou, ninguém escutou. Tanta medalha de prata. Não fala isso. Não. Pô, toda medalha na Olimpíada vai ter que ser valorizada. Infelizmente foi... Mas é verdade. Mas o Vasco teve uma contribuição incrível no esporte amador brasileiro, né? Não podia perder a piada. O Flamengo não posso perder a piada. Não posso perder. Mas não, mas eu treinei judô praticamente a minha vida toda. Quer dizer, não, agora tem que parar de falar isso, porque eu fiz 40, né? Sim. Tipo assim, então não foi 40 anos, eu fiz, sei lá, 20 anos de judô. Sim. E eu sei o quanto é difícil o esporte olímpico no Brasil. Então, assim, o Vasco realmente... O Flamengo também, mas o Flamengo tem uma tradição olímpica grande. Sim. O Vasco, naquele período, realmente contribuiu e investiu bastante, contribuiu bastante para medalhas. Sabe que eu acho que vale a gente falar mais um pouquinho sobre isso? Vamos falar. Pelo seguinte, o Vasco puxou muito o Flamengo naquela época, né? Porque o Vasco chegou a ter 48 modalidades esportivas. O Vasco tinha hipismo, o Rodrigo Pessoa era atleta Vasco. Verdade. O Vitor Belfort era atleta Vasco, que é flamenguista, inclusive, né? Então o Vasco tinha, no futsal, tinha Manuel Tobias, Schumacher. E isso fez com que o esporte chamado amador no Rio desse uma alavancada muito grande. A gente chegou a ver jogos ali no Maracanãzinho de basquete, de voleibol, entre Vasco e Flamengo, com 25 mil pessoas no Maracanãzinho. Então foi uma época muito bacana. Sim, uma época muito bacana. Sem dúvida. E eu acho que hoje... Quer dizer, hoje o governo federal, seja ele qual for, está investindo mais no esporte olímpico, tem a Bolsa Atleta, tem projetos de aposentadoria, tem as Forças Armadas e tal, não sei o quê. Na época não tinha. Mas eu ainda acho que falta muito, porque, assim, o brasileiro... Acho que é o Rica que fala isso, o Rica Perrone fala muito isso, se eu não me engano é ele. O brasileiro não gosta de esporte, o brasileiro gosta de ganhar. Gosta de ganhar. Aí chega na Olimpíada, quer saber quem vai ganhar. Se o cara não ganhar, o cara... Isso é um derrotado, isso aqui, não sabe nem o que o cara viveu em 4 anos, nem conhecia o cara antes. Então, assim, é muito cruel. Porque os pilares de sustentação do esporte brasileiro, eles não são sólidos. É verdade. O esporte brasileiro não cresceu ancorado na educação, ou seja, as instituições educacionais não investem no esporte de alto rendimento, não cresceu ancorado em política de Estado, né? A gente vive muito mais de política de governo. Tem governo que gosta mais, tem governo que gosta menos. Isso. E o nosso esporte não cresceu ancorado no profissionalismo, nas ligas. Então o nosso esporte ele está ancorado nos clubes sociais, Isso. Nos quais o futebol cresceu muito,
engoliu esses esportes ditos amadores, né? E com isso a gente fica nesse Frankenstein que é o nosso esporte, né? A gente não sabe para onde que a gente caminha, né? As federações viraram grandes currais políticos, né? Plataformas políticas, os próprios clubes, muitos presidentes acabam enveredando para o lado da política pública, Sim. o que gera a bancada da bola, bancada de não sei mais das quantas. Então a gente fica sempre tropeçando nesse negócio, né, Barba? Eu espero que agora, em outubro de 2021, a gente teve a aprovação da lei chamada SAF, né? A lei da SAF, de alguma maneira, pode dar um caminho melhor para o futebol brasileiro, né? Porque a SAF é exclusiva para futebol. E que isso possa fazer com que outros esportes possam crescer também. Também tem os links da loja americana aqui, os melhores produtos aí no preço ainda de Black Friday para vocês. Então é só clicar lá e comprar o que vocês quiserem, que ainda dá tempo do Natal, de dar presente pro Natal. Não falei que você ia gostar desse corte? Então deixa o like. Se você não gostou também pode deixar o dislike, tá? Comenta o que você achou, compartilha esse vídeo. Aqui dos lados tem a playlist dessa conversa toda. Tem também o link da resenha completa lá no BarbaCast. Também tem o corte do Barba e o BarbaCast aqui para vocês se inscreverem, tá bom? 97% das pessoas que assistem ao nosso conteúdo não são inscritas e isso acaba nos prejudicando para trazer outras pessoas ainda mais relevantes. Então, dá essa força, se inscreve aqui e no BarbaCast, beleza? É nós, tamo junto e até a próxima.